Boa noite a todos. Hoje eu queria conversar com vocês rapidamente, é bem rápido mesmo, até porque senão o pastor toma o microfone de mim. Queria conversar sobre emoções e felicidade. E para isso eu queria que nós abríssemos lá em Lucas 7, versículo 31 ao 35. Todos acharam? Amém? Amém? Amém. Sendo assim, a quem compararei as pessoas da presente geração? Prosseguiu Jesus. Com quem se assemelham? Ora, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós vos tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentação e vós não chorastes. Assim tendes agido, pois veio João Batista, que não come pão e nem bebe vinho, e julgais, este está com demônio. Então chegou o Filho do Homem, comendo pão e bebendo vinho, e condenais. Eis um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Felicidade, ela já foi um desejo da humanidade. Mas hoje a felicidade é mais vista como um produto. E você percebe isso descaradamente quando você vai às livrarias. Você vê livros de autoajuda, 7 passos para conquistar a felicidade, 8 passos para ter amigos, como ter amigos e influenciar pessoas. Então o que era objeto de desejo da humanidade agora virou um objeto de produto. E as pessoas começam a consumir essa mercadoria, compram cursos e cursos, pagam cursos e cursos, e quando acaba, ela se sente ainda mais cansada. Porque ela prestou energia e quando acabou o curso, a energia se esgotou de tanto ela tentar e tanto ela colocar expectativas sobre aqueles livros. A felicidade também virou algo prometido nos cultos religiosos. Pastores que gritam, vem aqui e pare de sofrer. Aí chamam a galera para dar testemunho, vem uns 4 aqui, dão testemunho. E 100 pessoas sentadas. E essas 100 pessoas voltam para casa do mesmo jeito. Mas elas permanecem ali. No outro domingo estão de volta. Passa mais um mês e elas estão lá. 1 ano. E o que acontece? Às vezes, a maioria das vezes, quase sempre, nada. Por quê? Porque a dor é inerente à existência do ser humano. Você nunca vai parar de sentir dor. Você nunca vai parar de sofrer. Quer uma prova? Paulo fala a Timóteo, sofra comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Se a igreja mercantil, ela chama a gente para parar de sofrer, Paulo diz, sofra comigo. Então você começa a sentir dores, você começa a sentir a vida. E você vai se abrir muitas vezes. E o jargão que tem por aí é, não, tem um espírito possessor dentro dessa pessoa. Não é possível. Crente não sente dor. Mas Jesus sentiu, não sentiu, irmão? Não foi Jesus que disse, tem de bom ânimo? Porque no mundo você terá aflições? Não é Paulo que diz a Timóteo, sofra comigo? A vida, tanto de Paulo quanto de Jesus, não prestam o maior sofrimento que a humanidade poderia ter? A sua vida, você não é doutor em sofrimento? Você não é PhD em sofrer? Alguém aqui não sofre?
Alguém aqui não sente dor, a dor da vida que a vida proporciona, só de você existir? O poder de Deus é para livrar do sofrimento? Sim ou não? Sim. Mas e se não livrar? Te capacita para ele. Repito, por isso Paulo fala a Timóteo: sofra comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Porque o que nós precisamos fazer é redefinir o conceito de felicidade, é redefinir o nosso modo de vida. Porque a vida é como ela é. Não tem como mudar. As preocupações estão aí. Como quem diz, a vida está muito difícil. Ora, se a vida está muito difícil, torne-se mais forte. A vida parece que fica cada vez mais difícil. Sim, mas eu não posso parar, eu não posso estagnar, eu não posso ficar inerte a ela. Eu não posso simplesmente sentar e esperar que a vida passe por mim sem eu passar pela vida. Porque se eu sento e começo a observar a vida, se eu fico inerte, eu começo a me perceber desesperado. E o desespero é o produto de quem perdeu a capacidade de ter esperança. É o produto de quem perdeu a capacidade de esperar em paz. Fico perplexo com a vida, fico perplexo com o mundo, mas e daí, cara? Eu não posso parar por isso. A vida é uma constante. A perplexidade com o mundo, ela não pode me parar. Eu sou perseguido, eu sou alvo de ódio, mas eu não posso deixar que esse sentimento vitimista me consuma. Aí eu me vejo abatido. E eu estou abatido porque Deus me abandonou? De forma alguma. Eu estou abatido porque eu não soube lidar com aquele abatimento. Abre em Mateus 6,34. Jesus diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Bem, nós estamos falando de não ficar inerte na vida, né? Nós estamos falando de não ficar parado com a vida, que a vida é uma constante, que a vida ela não para por você. E aqui Jesus fala que a cada dia basta o seu mal. Bem, o homem contemporâneo, ele parece que não aprendeu que cada dia basta o seu próprio mal. Por quê? Porque ele parece estar numa falsa esperança do amanhã. Sendo que o amanhã pertence a Deus, mas o ser humano acha que ele tem a capacidade de frear o amanhã, ou de induzir o amanhã, ou de controlar o amanhã. Bem, se cada dia basta seu próprio mal, o mal desse dia me é suficiente, não foi isso que Jesus está falando? Então, se o mal do dia é suficiente, eu tenho forças o suficiente para vencer o mal deste dia, certo? E se eu não venço o mal desse dia, o que acontece? Ele desaparece amanhã de manhã? De forma alguma. Amanhã de manhã eu vou acordar e o mal do dia de hoje se acumulou com o mal de amanhã. Então eu tenho um mal dobrado para enfrentar. A minha preocupação ela é dobrada. Então eu começo a me deformar porque eu vou pulando os maus que eu deveria enfrentar e eu não enfrentei. Passa uma, passa duas, passa 3 semanas, um mês, um ano.
E quando eu vou ver aquilo que era uma coisa suficiente de eu aguentar, de eu suportar e de eu vencer, se torna insuportável. Eu quase não consigo andar. É um peso. E por que esse peso? Foram dias não vividos. Eu sentei e esperei. Então agora que eu acordei, eu me vejo em desespero, porque o mal se torna insuportável. Eu continuo acumulando preocupações. E por quê? Simplesmente porque eu abri mão de viver. E viver, como se vive? Vive o hoje. Não tem como você viver o amanhã e muito menos o ontem. Porque dessa forma, o que vão se transformar nessas pessoas? O que nós vamos nos transformar se nós não vencermos o mal do dia? Se nós não colocarmos as emoções certas nos nossos dias? Se nós simplesmente não decidimos viver a nossa vida como ela deve ser vivida? Dia após dia? O que vai se transformar? Bem, nós vamos se transformar em pessoas que não vivem a vida em plenitude. Em pessoas sabotadoras de nós mesmos. É do tipo, a pessoa tem tudo para ser feliz, mas não é. Porque ela diz assim, o tudo não basta. Irmão, como assim o tudo não basta? O que vem depois do tudo? Se nós somos seres limitados, tem como ir além do tudo? A pessoa tendo tudo, mas quer além do tudo, ela fica frustrada, porque quando ela tenta viver, ela começa a viver uma angústia, uma aflição poderosa. Quais são essas angústias? De saber que ela é um ser limitado. E que não existe além do tudo. E por que eu estou falando de tudo? Porque nós temos o tudo para vencer o mau dia. E por que isso acontece em nossas vidas? Porque nós não conseguimos vencer o mau dia? Porque nós não conseguimos viver? Porque nós não conseguimos vencer simplesmente 24 horas? Bem, tem a ver com a resposta que eu não dei ao meu dia ou às minhas emoções com a postura certa. Aí agora entra o que nós lemos no início. Com que Jesus compara a nossa geração? Com crianças sentadas na praça. E o que é uma criança sentada na praça, irmão? Porque se você pegar uma criança e soltar na praça, o que ela vai fazer? Vai correr, né? Vai brincar. E o que é uma criança sentada na praça? É uma criança doente, no mínimo. Porque, por exemplo, tem o Pedro, meu filho ali, se eu soltar ele na praça, para pegar é difícil. Então, Jesus está falando de uma geração que não conseguiria lidar com os próprios sentimentos. Porque depois ele vai falar que você toca cantos felizes e eles não se alegram. Você toca cantos fúnebres e eles não pranteiam. Seriam pessoas que têm um sentimento de vazio crônico. Uma geração incapaz de satisfazer os seus anseios interiores. Ele fala de uma geração que nada que você fizesse traria equilíbrio. Não traria satisfação. Pelo contrário, traria insatisfação. Porque nada, absolutamente nada, nessa geração deixa o homem satisfeito. Tudo é um estágio de infelicidade. O homem está produzindo para o mundo o que tem dentro dele. Ou seja, eu produzo para o mundo a projeção que eu tenho de mim. Porque a visão que eu tenho do mundo é a visão que eu tenho de mim mesmo. Como dizem, todo pastor é ladrão.
Toda loira é burra. Essas máximas idiotas. Todo negro é ladrão. Todo político não presta. Por que ele está falando isso? Já parou para prestar atenção? A pessoa que a vida dela é azeda, nada no mundo presta. Tudo é um estado de insatisfação. Bem, ela só está tendo a visão do mundo daquilo que ela é. Ela só está projetando no mundo aquilo que ela é. Porque quando você se tem o bem dentro, a percepção de mundo ela é bela. Porque se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Ou seja, o mundo é aquilo que eu vejo a partir dos meus óculos existenciais. Porque, cara, nós vivemos nesse tempo de total desconfiança. Tudo é desconfiança. Porque você não é confiável. Por que nós desconfiamos de tudo? Porque eu não sou confiável. Nossa vida é a proporção do que nós somos. E embora todos vivam no mesmo mundo, da mesma maneira, todos vivem em um mundo diferente. Como assim? Porque nós somos a proporção do que nos habita. Jesus então começa a revelar um tipo de geração. Que geração? Uma geração refém de suas emoções. Do tipo, o que Jesus quer dizer? Está na hora de chorar? Chore, irmão. Está na hora de sorrir? Sorria, irmão. Está na hora de falar? Fala. Mas está na hora de calar? Cale-se. Uma geração totalmente refém de suas emoções, que não consegue responder à vida com a postura certa. Na hora de celebrar, ela quer prantear. Vamos elocubrar. Festa das tendas. Na festa das tendas, cara, é hora de quê? De festejar, de se alegrar. Certo? É uma festa. Então pressupõe que você está aqui para se alegrar. E dentro dessa festa, você recebe uma crítica. E o momento que era para ter comunhão, o momento que era para se alegrar, o momento que era para festejar, por causa da crítica, você deixa de viver aquele momento e começa a viver um momento de pranteio. Não sei se existe essa palavra, se não existe eu inventei agora. Ou seja, a crítica te tirou do momento de felicidade. Nossa, seu cabelo está feio. Nossa, sua roupa não é xadrez e é festa das tendas. Nossa, você está gordo. Se eu fosse ligar para essa crítica, eu estava ferrado. Então o cara, em vez de festejar, ele começa a ter um momento de desconforto sentimental. E como eu já disse isso várias vezes no Detox, o dia que você vive hoje é uma semente que tu plantas. Bem, hoje era um dia que eu estou passando com alegria, certo? Só que nesse momento de alegria eu decidi não viver a alegria. Era para eu viver a alegria e eu quis, por alguma infelicidade, chorar. E eu não passei com a postura certa no momento certo e não dei a resposta certa à vida. Como o mundo é redondo e a vida é cíclica,
Por isso que eu digo, nunca cuspa para o alto e nunca cuspa também no prato que você comeu, porque às vezes a vida faz você voltar naquele mesmo caminho. E você vai passar por aquele mesmo caminho, e não com alegria, mas agora com tristeza. E a alegria que era para eu ter plantado hoje, e eu não plantei, ela seria uma árvore, que no tempo de Deus ela frutificaria. E nesse dia de tristeza, aquela árvore me alimentaria. Mas como eu não passei, eu não respondi à vida com a postura certa, não tem árvore para me alimentar. Não tem árvore para alimentar, eu chego aqui, não tenho um fruto para eu pegar e comer, não tenho aquilo que me traz a esperança, ou a memória que me traz a esperança. Eu venho aqui, passo pela vida, não tenho um fruto, não tenho uma árvore, e o deserto me mata. Simplesmente porque eu não respondi à vida com a postura certa. Então eu não tenho um pé de alegria para me sustentar. Por quê? Porque eu não vivi com a emoção certa, cara. Aí também no momento da tristeza, a gente não chora. E o crente também é profissional nisso. Ele não chora porque ele acha que não está sentindo aquilo. Ele está sendo oprimido. Tem uma opressão sobre ele. Então ele internaliza aquilo e ele não chora. E vai passando, cara. Ele vai recusando a dor. Então, eu não estou sentindo dor em nome de Jesus. Aí eu não vivo a dor, eu não vivo o luto. E o Senhor está dizendo: chora, meu filho. Está na hora de chorar. Lembra? Bem-aventurados os que choram. Porque quando nós choramos, é sinal que nós ainda temos sensibilidade. E dentro de uma geração transhumana, uma geração insensível para com o outro, uma geração onde política consegue separar um do outro, o choro é um rio de esperança, cara. Chore, cara, e chore de desidratar. Porque se eu não choro, é possível que amanhã eu tenha outro momento de choro e isso vai se acumulando. E dessa forma eu vou reprimindo sentimentos contrários. E com isso eu vou me tornando uma vítima. E o que eu quero dizer? Qualquer coisa vai fazer o meu mundo desabar. Qualquer coisa vai fazer o seu mundo desabar. Por quê? Porque alguém te fez mal? Porque alguém falou mal de você? Não. Porque você tem dores reprimidas. Dores não vividas. Somatização de lágrimas. Dessa forma eu vou me tornando uma pessoa cinza. E a pessoa vai morrendo devagar e vai começando a arranjar desculpas para a morte dela. Começamos a nos tornar pessoas que vivem uma festa fantasia. Nunca você vê quem ela é. Você só vê a roupa e a máscara. O pastor Paulo escreveu ontem, ou foi antes de ontem, uma parada bem interessante. Ele escreveu assim, não peguei todo o texto, mas peguei partes. Muitas mentiras são apenas um atestado de insegurança e falta de autoapreciação. Não construa um holograma para representar você. Bem, quando nós não vivemos a vida, quando nós não damos respostas certas à vida, não passamos com a postura certa, nós começamos a montar um holograma de nós mesmos para se relacionar com as pessoas.
Nós começamos a ser uma mentira. Porque o ser humano se torna oco. Ele não sabe chorar, ele não sabe sorrir. Parece uma árvore oca, parada. Ela não consegue olhar nos seus olhos. Ela não consegue te abraçar. Só uma pergunta. Não quero que ninguém levante a mão, mas reflita com você. Há quanto tempo você não olha no olho de uma pessoa? Então a pessoa vai se tornando uma mentira, cara. Não é você, é uma projeção do que você queria ser. Mas quando você chega em casa, tira a máscara, tira a fantasia e se olha diante do espelho, é insuportável a presença. Vira um ser monstrificado. E eu falei isso uma vez no Detox também. Estava devaneando algum tempo atrás. E às vezes há mais verdade naqueles dormitórios ali do Jardim Gá, tá ligado? Da beira de estrada, do que na igreja. E eu explico o porquê. Se você for naqueles dormitórios e chegar lá, você sabe o que vai encontrar lá, não sabe? O que tu vai encontrar lá? Sexo explícito, pornografia, nudez, droga. E quem vem à igreja? Ela encontra o que ela procura? Será que ela encontra verdade em nós? Será que ela encontra lealdade em nós? Será que ela encontra humanidade em nós? Porque quem vai lá sabe o que encontra, mas quem vem aqui não sabe. Simplesmente porque o ser humano, crente, nós seres humanos desejamos ou queremos não viver as emoções. Porque achamos que emoções é coisa para psicólogo ou psiquiatra. Não, brother, é para você mesmo. Você vê Jesus falando sobre emoções. Responda a vida com as posturas certas. Responda a vida com as emoções certas. Está na hora de sorrir? Sorria. Por isso que eu digo, nós precisamos redefinir nosso conceito de felicidade, nosso modo de viver. E talvez teve um cara que decifrou isso mais do que nós. O nome desse cara é Freud. Eu não gosto muito dele, mas isso que ele falou é sensacional. Por quê? O Freud, talvez ele tenha decifrado o caminho que nós vivemos, que é Jesus, mais do que nós mesmos. Para muitas pessoas, o que é a felicidade? É a chegada, certo? Estou com sede. Para muitas pessoas a felicidade é o quê? É quando eu bebo a água e mato a minha sede. Para o Freud, é diferente. Para ele, a felicidade está na caminhada até a água. E por que eu falo que ele entendeu mais esse conceito de caminho de Jesus do que nós mesmos? Ora, tem o caminho, certo? Daqui até lá. Se eu sou um ser que liga só para a chegada, bem, se eu não conseguir tomar água, eu vou ser um ser deformado, certo? Mas se eu sou alguém
que vive pelo caminho e que dá valor e percebe o caminho e vai respondendo à vida com as posturas certas, bem, eu vou andando, vou caminhando. Se eu chegar e tomar água, amém. E se eu não chegar? Amém do mesmo jeito. Por quê? Porque a vida não está na chegada, mas está no caminho que eu trilho até lá. Então, se eu trilho o caminho até lá, chegando ou não chegando, cara, eu vivi a vida. Eu dispus da minha energia à vida. Eu não fui um ser inerte. Então eu abracei, então eu chorei, então eu me entreguei totalmente. Infelizmente, cara, nós estamos preocupados com grandes palcos, enquanto a vida está nas micro-bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Nos detalhes que nós não queremos perceber. Na vida que nós nos abstemos de viver. Sobretudo nessa geração, que é uma geração onde ninguém fica sozinho. Tudo é postado. Porque os outros têm que aplaudir aquilo que eu vivo, para quem sabe eu me convença de que eu sou feliz. Não existe mais momentos a sós. Existe um momento você e só sua família? Sem que terceiros estejam vendo? Alguém precisa validar a sua família? Alguém precisa validar a sua vida? Possivelmente você já é uma pessoa coisificada, se isso for a sua realidade. E Jesus sempre nos traz o conceito de secreto. Secreto. Fecha o teu quarto. Secreto. Tu acha que a felicidade seria diferente? Tu acha que a vida seria diferente? O que Jesus tem para falar a nós essa noite? Viva a vida com a postura certa. Responda a ela com a postura correta. Viva o mal que é suficiente a cada dia. Para que você não se veja deformado por ela, mas viva em plenitude. Essa é uma vida em plenitude. Cara, você pode ou não ter um carrão. Você pode ou não passar num concurso público. Você não controla essas coisas. Mas você tem uma vida para viver. Sua vida depende disso. O caminho que é Jesus é totalmente inverso do que nós concebemos. Jesus hoje nos chama a viver a vida, porque Ele é a vida. E Ele é a vida em abundância. Responda a vida com as emoções certas e com a postura certa, amém? Vamos ficar de pé? Pai, que o Senhor venha sobre nós essa noite, com um batismo de consciência.
Nos perdoa pelos momentos que desvalorizamos a vida que o Senhor nos deu. Nos perdoa pelos momentos que desvalorizamos as micro-bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. E hoje, com uma bênção grandiosa, nós não conseguimos reconhecer. Se tornou somente coisa, se tornou um vento. Que nossos olhos estejam voltados a Ti. Para que não sejamos insensíveis à vida. Para que não sejamos coisas. Homens coisificados, homens insensíveis, que não conseguem olhar no olho da pessoa, que não conseguem abraçar, porque já se perdeu ao contato virtual. Pessoas que não conseguem viver a dor, não conseguem viver a alegria, porque se tornaram ocas, pessoas ocas. Que o Senhor nessa noite venha trocar o coração de pedra por um coração de carne, porque só ser humano tem coração de carne. Olhar a Ti, Jesus, que é a expressão da humanidade, porque quanto mais humanos somos, mais parecido com Jesus nos tornamos. Possamos valorizar a Tua presença, Jesus.